Olá, como vocês estão? Esses dias eu vi um post da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil que me deixou um pouco incomodado e merece algumas ponderações. Mas antes eu tenho que fazer algumas ressalvas. As minhas ponderações são com base nos posts que eu vi. E esses posts, salvo engano, tinham um documento com apenas 3 páginas. Então, as minhas ponderações são com base no que eu vi. Não sei se o documento tinha mais alguma página ou se a postagem original tinha algum texto que, por acaso, possa ser as minhas ponderações. Bem, segunda ressalva, trata-se de uma sociedade muito respeitada e as minhas ponderações, em momento algum, têm cunho de desrespeito. Terceira ressalva, eu estou fazendo essas ponderações porque eu entendo que são cabíveis. Eu entendo que um documento dessa magnitude, falando de ciência, falando de evidências, tem uma relevância muito grande. Muito grande, é muito importante, mas merece algumas ponderações porque a importância desse documento pode levar pessoas ao erro e eu não quero que isso ocorra. Quarta ressalva, tirem suas conclusões, mas pesquisem sobre o que eu vou dizer. Não tirem conclusões acreditando que o documento X, o vídeo Y é verdade absoluta. Até porque nunca é, nunca será, e seres humanos erram, inclusive eu. Bem, vamos lá. Primeira coisa, preliminarmente, eu acho que um documento desses deveria trazer referências, deveria trazer as fontes. Existem alguns livros que falam dessas terapias, livros até em português, livros que trazem diversos tratamentos para os autistas, dizendo as evidências, dizendo que não tem evidências ou que as evidências são fracas. E nesses próprios livros tem referências, às vezes referências até bibliográficas. No meu também tem. Continuando, eu acho que esse documento ele teria mais utilidade se ele trouxesse as terapias que são recomendadas e não as que não são, ou pelo menos se ele trouxesse as que não são e as que são por essa sociedade. Penso que esse documento seria mais útil, seria mais interessante, como por exemplo, todos nós sabemos que a análise do comportamento é a terapia, é a ciência decorrente da ciência do comportamento que mais tem evidências, com melhores eficiências e resultados para os pacientes com autismo, para os pacientes autistas, melhor dizendo. Isso não tem dúvida, desde que bem feita, óbvio. Penso que esse documento poderia trazer algumas terapias sendo citadas com ou sem evidências. Será que TIT tem evidências? Será que Denver tem evidências? Quais são as evidências? São boas? São ruins? Isso poderia ter sido colocado num documento desse. Eu acho que teria seria muito mais eficiente, seria muito mais útil para as pessoas. Não estou dizendo que as terapias que eu mencionei não têm evidência. Eu já estudei e sei dizer se tem ou não, mas não é o cunho desse vídeo. Bem, acho também que esse documento ele deveria trazer o que são evidências. O que é evidência científica? O que é uma evidência? O que é ciência? Eu acho que esse documento poderia ter dedicado pelo menos um parágrafo a isso. Não é? O que são estudos, estudos randomizados, o que são evidências, o que são pesquisas. Bem, quanto às terapias e à preocupação da sociedade, é muito louvável. Existem muitos picaretas, existem muitos oferecimentos, ofertas de tratamentos enganosos e pais desesperados que buscam tudo pelo seu filho, até a cura. Então o documento é louvável, mas eu continuo com as minhas ponderações. Bem, quanto à questão de suplementação e dietas, de fácil, suplementações e dietas não têm eficiência comprovada, pelo menos até onde eu já li, no autismo, mas suplementação e
dietas trazem benefícios para a saúde, para o indivíduo de maneira geral, independente do indivíduo ser autista ou não, desde que essas dietas e suplementações sejam recomendadas por profissionais qualificados, por profissionais altamente qualificados. Então, é importante que isso fique claro, é importante que isso fique dito. Ok, suplementos não têm evidência para o autismo. Ok, dietas não têm evidência para o autismo. Mas se nutricionista, médico recomendar, o organismo de um indivíduo autista também requer, às vezes, suplementações, dietas, existem outras questões envolvidas. E estendendo um pouquinho o raciocínio, o meu menino, por exemplo, ele tinha muito problema de comportamento em razão do intestino preso, em razão da dificuldade do intestino funcionar. Eu comecei a implementar o que eu chamo, ao meu ver, não cientificamente, de uma dieta, de um milkshake, que é uma batida ali que eu faço com muitas frutas, às vezes coloco até verdura, própolis, aveia, etc., dentre outras coisas, mel, há alguns anos, e o intestino dele começou a funcionar diariamente, mais de uma vez inclusive, e esses problemas de comportamento acabaram. Então, eu acho importante você falar disso quando fala de suplementação, de dieta, de alimentação, ainda mais num documento desse. Sei que o documento não se propunha a isso. Sei que o documento, a ideia do documento era, ok, não tem evidência científica para o autismo, mas fica parecendo que a suplementação e a dieta não servem para nada. E às vezes pode ajudar o indivíduo com TEA, não no diagnóstico, não no tratamento, não nas questões do autismo, ok. Mas nas questões do dia a dia, como para qualquer ser humano, pode ajudar. E o indivíduo autista, você não separa ele, a parte que não é autista da parte que é autista, Da cabeça para cima é autista, da cabeça para baixo não é. Digamos assim, bem grossamente, bem sumariamente. Não tem essa separação. Tudo vai influenciar no comportamento e no desenvolvimento. Então, dietas e suplementos, a depender do contexto, bem recomendados, pode trazer benefícios, embora realmente não sejam tratamentos para o autismo. Concordo. Ecoterapia, fiz um post agora há pouco sobre isso no Diogo Muito Além do Direito, perfil do Instagram. Achei uma bola fora. Ecoterapia tem evidências de benefícios para os indivíduos com TEA. Bem, se evidências são boas ou ruins, ok, vamos discuti-las. Se pessoas são profissionais ruins ou não são ruins na ecoterapia, ok, vamos discuti-las. Mas que a ecoterapia tem benefícios? Tem. Agora, trata-se de uma terapia que exige estrutura, trata-se de uma terapia que é muito difícil de ser implementada em algumas cidades, em algumas regiões. Mas benefícios tem, ainda mais se associarmos a análise do comportamento aplicada à ecoterapia. Bem, as outras terapias que esse documento cita, eu não vou nem mencionar, porque de fato são terapias sem evidências científicas para o TEA, pelo menos até onde eu conheço também. E aí eu concordo plenamente. Bem, agora, psicanálise. E que psicanálise esse documento quis mencionar? É psicanálise dos psicanalistas, profissionais autônomos, ou é a psicanálise abordagem da profissão psicologia? Enfim, seja uma coisa ou outra, autistas e demais pessoas, que queiram falar de suas emoções, que tenham problemas com as suas emoções, podem precisar de psicoterapia, podem precisar de uma terapia psicológica para lidar com as suas emoções. E a família ou a própria pessoa, inclusive um autista mais leve, mais funcional, um Asperger, etc., não vou entrar aqui nessa diferença, nessas classificações que não é a propósito do vídeo, pode querer uma psicanálise, pode confiar num profissional psicanalista. Qual o problema? E pode ser ajudado por esse profissional. Agora, realmente, dizer que psicanálise, psicoterapia, inclusive já falei isso várias vezes, é terapia ABA ou ajuda os autistas no manejo de comportamentos problemas ou na aquisição de novas habilidades, por exemplo, é um erro.
Mas o documento deixa entender que a psicanálise não ajuda o autista em momento algum da vida. Não ajuda nenhum tipo de autista. Pode ajudar, se o autista ou a família, repito, entenderem que precisa de uma terapia e essa terapia adequada seria a psicanálise. Não entendo nada de psicanálise, não defendo psicanálise, entendo de análise do comportamento, defendo a análise do comportamento, mas nem por isso eu não preciso deixar de reconhecer que outras terapias, outras abordagens têm a sua importância no contexto X ou Y, a depender do caso. Floor Time, Sunrise são terapias, são métodos, abordagens, enfim, que eu já li muito pouca coisa. De fato, a literatura, a ciência não traz evidências sólidas, sim, de fato, mas muitas famílias optam por isso. Na minha cidade natal, por exemplo, em Itaperuna, existiu por alguns anos uma escola, uma referência em Floor Time. E muitas famílias escolheram, optaram e até onde sei, foram felizes. Poderiam ter sido mais felizes se tivessem análise do comportamento associada a essas intervenções? Em linhas gerais, sim. As evidências são fracas, segundo a literatura? Até onde eu conheço? Sim, concordo com o documento. Mas as famílias, às vezes, não têm opção de escolher um tratamento com melhores evidências. Não é? Às vezes não tem. Então, é importante que um documento desse faça ressalvas, que seja com um vídeo anexado, que seja com um documento de justificativa, de esclarecimentos, porque um documento assim, sumário, de novo, com base no que eu vi, não sei se tem algumas ressalvas ou vídeos, gera um pouco de confusão, gera um pouco de frustração nas pessoas e acaba não atingindo a verdadeira finalidade do documento, que é muito boa, mas merece essas ponderações que eu estou fazendo. De forma alguma, repito, não há desrespeito no que eu estou falando, não há desrespeito, tá? Mas é importante que essas ponderações sejam colocadas. Não podemos simplesmente, Floor Time, Sunrise, não tem nenhuma evidência científica sólida, não recomendamos para o autismo, fuja disso. Aí a pessoa está lá em Itaperuna e só tem essa linha de trabalho, vai deixar o filho sem terapia. Não tem dinheiro para pagar. Então assim, calma. A análise do comportamento é a melhor? É a melhor. Se todos pudessem fazer uma análise do comportamento bem feita por profissionais que conhecem da análise do comportamento, que conhecem do autismo e têm experiência, seria perfeito. Mas o mundo não é assim. Não é assim. Então, vamos fazer as ponderações. Tem muitas pessoas estelionatárias oferecendo tratamentos, né? Reza, remédios sem serem médicos, tratamentos que não têm evidência só para ganhar dinheiro. Tem muitos profissionais até dentro da análise do comportamento oferecendo intervenções sem estarem preparados para isso, esfregando titulações na cara de vocês, mas sem ter experiência, sem entender de autismo. Às vezes titulações que nem têm validade ou nem servem para o propósito do autismo. Ok, não é? Evidências são importantes, ciência é importante, o juramento das profissões é importante, os códigos de ética das profissões são importantes, respeitar códigos de defesa do consumidor, porque os pacientes e suas famílias são consumidores, é importante, respeitar o Código Penal, porque existe estelionato, charlatanismo, é importante, dormir com a consciência tranquila, ter ética independente do código de ética, ter comportamento moral é extremamente importante, independente de religião, crença, independente de alguém estar vendo ou não, mas é muito importante que, quando um documento desse surge, pessoas tenham coragem, como eu estou tendo, de fazer as devidas ponderações sem nenhum cunho pejorativo, crítico ou de difamação. Mas é importante, tá? De fato, algumas terapias não têm eficiência direta para o autismo, algumas têm evidências fracas, mas
Cada um segue o seu contexto e a sua realidade, e é isso aí.